Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você chegou aos 40 anos, 50 anos, construiu uma família, tem um patrimônio crescendo, mas ainda sente aquela insegurança de saber se vai ter dinheiro suficiente ou não para se aposentar com qualidade de vida? Se a resposta é sim, você está no lugar certo, porque hoje eu vou te mostrar as 5 estratégias imobiliárias que eu mesmo separei que mais estão gerando resultado em 2026 para pessoas exatamente no seu perfil. Pessoas que já conhecem o mercado, que entendem o poder real do tijolo e que querem transformar esse conhecimento em renda passiva real. Aquela renda que vai chegar todos os meses, mesmo quando você decidir parar de trabalhar. E antes de qualquer coisa, preciso que você entenda um detalhe fundamental. Resultado em imóvel tem 2 caminhos principais. A valorização patrimonial, que é o seu dinheiro crescendo silenciosamente, ou renda mensal via aluguel, que é o dinheiro caindo na sua conta todos os meses. A sua estratégia depende de qual desses objetivos faz mais sentido para o seu momento de vida atual. E eu vou te ajudar a descobrir isso também aqui nesse vídeo hoje. Fica até o final, porque você vai entender por que uma das estratégias que vou apresentar é capaz de gerar retorno sem que você precise desembolsar o valor total do imóvel agora, hoje. E isso muda completamente o jogo para quem quer escalar o patrimônio. Você também vai descobrir uma modalidade que permite comprar um imóvel com desconto de até 30% ou 40% abaixo do valor de mercado, algo que a maioria das pessoas nem sabe que existe e que está funcionando muito bem hoje em 2026. Além disso, vou te mostrar qual estratégia é ideal para quem pensa em aposentadoria com uma renda passiva garantida e recorrente, sem depender de sorte, sem depender da bolsa e sem abrir mão da segurança do patrimônio físico. Tem ainda uma estratégia de construção de patrimônio sem juros, que é perfeita para quem tem disciplina e paciência para criar riqueza de forma consistente. E por último, e isso é o que eu vou guardar para o final do vídeo, vou te revelar a estratégia mais agressiva de todas, a que tem o maior potencial de retorno em curto prazo e que os investidores mais sofisticados do Brasil estão usando também em 2026. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, eu trabalho no mercado imobiliário há anos. Esse canal eu transformei no meio de conhecimento imobiliário, trazendo decisões práticas e estratégicas para você. Se você ainda não está inscrito, já fica o convite para se inscrever agora. E também já ativa o sininho de notificações. Toda semana eu trago conteúdos específicos sobre estratégias imobiliárias para quem está construindo patrimônio com a visão de longo prazo. Você não vai querer perder os próximos vídeos, e isso eu tenho certeza. Então já ativa o sininho. Bom, agora que você já sabe tudo o que vai rolar aqui nesse vídeo, bora direto para o conteúdo. Porque o mercado de 2026 não perdoa quem está parado. Uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, realizada em março deste ano, com 1.200 entrevistas em todo o Brasil, aponta que 49% das famílias pretendem adquirir um imóvel, o maior índice registrado em um ano. O mercado está movendo. A pergunta é, você vai estar dentro ou vai ficar olhando de fora esse mercado se movimentar? Direto ao ponto. Estratégia 1, consórcio imobiliário. Vamos começar pela estratégia que muita gente subestima, mas que é uma das mais poderosas para quem está construindo patrimônio com consciência. O consórcio imobiliário. Eu sei o que você está pensando. Consórcio é coisa de quem não tem dinheiro para comprar à vista. Errado. Consórcio é coisa de quem tem inteligência financeira para não pagar juros. Veja bem, o consórcio ganha força quando o foco é planejamento e construção de patrimônio no médio prazo. E o segmento segue em crescimento acelerado, ganhando espaço como uma solução sem juros. Você paga parcelas mensais, participa de sorteios e lances mensais. E quando é contemplado, recebe uma carta de crédito para comprar o imóvel que deseja, sem juros, sem banco no meio, com você no controle. Pensa no seguinte, se você tem em torno de uns 50 anos e quer garantir uma renda passiva para os 60, o consórcio pode ser o veículo perfeito. Você entra em um consórcio agora, é contemplado em alguns anos, compra um imóvel estratégico e já começa a alugar. A renda que vem do aluguel
pode inclusive pagar as próprias parcelas restantes do consórcio. É patrimônio se criando sozinho. O ideal para o seu perfil é usar o lance com um recurso que você já tenha guardado. Quanto maior o lance, mais as chances de antecipar a contemplação. E se você tiver disciplina para dar um lance agressivo logo no início, pode ser contemplado nos primeiros meses. Consórcio não é para quem quer resultado amanhã, é para quem pensa em legado principalmente. Estratégia 2, leilão de imóveis. Aqui o papo fica sério. Leilão imobiliário é uma das poucas oportunidades no mercado onde você pode comprar um imóvel com um desconto real e significativo sobre o valor deste próprio imóvel no mercado. De acordo com dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, um imóvel bem conservado e atualizado pode valer até 30% mais que um similar degradado. E em leilões, muitas vezes, você está comprando exatamente esses imóveis que precisam de atenção, mas com um deságio que pode superar 30% ou 40% até do valor real. Mas cuidado, leilão não é para amador. Antes de qualquer lance, você precisa fazer a lição de casa, verificar a matrícula do imóvel, checar se há dívidas de IPTU ou de condomínio, se o imóvel está ocupado, se há ações judiciais pendentes nesse imóvel. Um profissional ou advogado especializado é essencial aqui. O perfil ideal para essa estratégia é alguém que já tem uma reserva de capital, que não precisa de financiamento para fechar o negócio e que sabe analisar o imóvel com cautela e frieza. Porque em leilão, você compra o imóvel no estado em que ele está, sem negociação, sem visita prévia, na maioria dos casos. É necessário experiência ou um parceiro de real confiança. Mas quando bem feito, o retorno é extraordinário. Imagina comprar um apartamento de 400 mil reais por 260 mil em um leilão judicial, por exemplo. Você faz uma reforma de 30 mil e aluga por 2.500 por mês. Esse é o poder do leilão para quem está no jogo certo. Se você está gostando desse conteúdo, me faz um favor, dá um like agora no vídeo. Isso ajuda que esse vídeo chegue para mais pessoas que precisam também dessa informação. Vamos para a estratégia 3? A incorporação a preço de custo. Poucos investidores conhecem essa modalidade, mas ela é uma das mais utilizadas por quem tem a visão de longo prazo e quer maximizar o retorno por metro quadrado. Na incorporação a preço de custo, você não compra um imóvel pronto e nem um imóvel na planta de uma construtora tradicional. Você entra como um cotista de um empreendimento, participando do custo real da obra, sem a margem de lucro da incorporadora já embutida no preço. Comprar pronto é pagar o lucro do incorporador. A estratégia de investimento imobiliário focada em construção captura essa margem para você. Isso é exatamente o que a incorporação a preço de custo propõe. Você divide os custos com outros cotistas. A obra é tocada por uma construtora contratada e, ao final, cada cotista recebe o seu imóvel pelo custo real de construção, que costuma ser bem abaixo do valor de mercado. O cuidado aqui é na escolha do grupo. Você precisa analisar com muita cautela o histórico da construtora, a localização do terreno, o projeto arquitetônico e também o regime de construção. Mas quando tudo está alinhado, é possível sair com um imóvel avaliado, por exemplo, em 600 mil reais, tendo a investir em torno de uns 380 mil reais, talvez. Essa diferença é o seu patrimônio construído de forma inteligente. Para quem pensa em renda passiva na aposentadoria, essa estratégia permite adquirir múltiplas unidades no mesmo empreendimento, por exemplo, com um custo reduzido, criando uma carteira de imóveis ideal para alocação com um investimento muito menor do que se fosse comprar os mesmos imóveis prontos no mercado. Gostou dessa estratégia? Então, olha a quarta estratégia. Comprar na planta. Essa é a estratégia que mais pessoas conhecem, mas que poucos executam com o nível de estratégia necessário. Comprar na planta funciona porque o preço de lançamento é sempre menor do que o preço de entrega. Um exemplo clássico é a compra de apartamento na planta, que costuma valorizar do lançamento até a entrega das chaves, principalmente quando o mercado está aquecido e o projeto é bem localizado. Isso é muito importante. Entre as vantagens estão o potencial de retorno maior no médio e longo prazo, a menor necessidade de gestão ativa e a possibilidade de ganhos expressivos
em regiões principalmente emergentes. Você paga as parcelas durante a obra, que costumam ser bem mais leves do que o financiamento de um imóvel pronto. E ao receber as chaves, já tem um ativo que vale mais do que você pagou. O ponto crítico aqui é a escolha da incorporadora e da localização. O segredo reside na qualidade do ativo, na competência e principalmente no track record da incorporadora. E também, claro, na paciência estratégica para colher os frutos de um ciclo de desenvolvimento imobiliário bem executado. E um dado importante para quem está pensando em renda passiva, vamos lá. No acumulado de 12 meses, o aluguel tem uma valorização acima de 8,40%, praticamente o dobro da inflação oficial no período. E a rentabilidade média do aluguel foi estimada acima de 6% ao ano. Ou seja, o imóvel que você comprou na planta e entregou pronto já começa a gerar uma renda passiva consistente desde o primeiro aluguel. Se esse conteúdo faz sentido para você, te convido a compartilhar com alguém que também está pensando em construir patrimônio com imóveis. Pode ser um amigo, o seu irmão, o seu sócio, todo mundo que você conhece e que está nesse momento de vida precisa disso agora. Então, compartilha esse vídeo com ele nesse momento. Estratégia 5, o flip imobiliário. Chegamos à estratégia mais atrativa de todas. O flip imobiliário é a prática de comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, reformar e revender com um lucro em um prazo relativamente curto. Geralmente pode variar entre 6 até 18 meses. E a estratégia com maior potencial de retorno a curto prazo. Mas também é a que exige mais conhecimento, execução e atenção aos detalhes. O flip perfeito começa com a compra certa. Imóveis de inventário, divórcio, dificuldade financeira do vendedor ou imóveis desvalorizados por falta de manutenção são os melhores candidatos. Realizar reformas para valorizar o imóvel é uma estratégia inteligente para aumentar a percepção de valor e acelerar a venda ou até mesmo a locação. O levantamento da Brain, de novo, mostra que 26% das compras de imóveis no quarto trimestre de 2025 tiveram a finalidade de investimento, frente a 20% no mesmo período de 2024. Isso mostra que cada vez mais investidores estão entrando no mercado com visão de retorno, e o flip está no centro dessas estratégias. Pensa numa situação real. Você encontra um apartamento de aproximadamente 70 metros quadrados em um bairro em valorização, sendo vendido por 280 mil reais, porque o dono precisa de liquidez rápida. O imóvel está desatualizado, cozinha antiga, banheiros velhos, uma pintura deteriorada. Você compra, investe 40 mil, 50 mil em uma reforma estratégica, pontual, reposiciona o imóvel e vende por 380 mil, por exemplo. Isso representa 60 mil de lucro em menos de um ano. Claro que aqui eu trouxe um valor simbólico, apenas um exercício matemático. Mas o que eu quero deixar claro com isso, com esse exercício financeiro, é a estratégia e o potencial de valorização que você vai obter. Claramente, isso aqui é um cenário imaginário, mas pensa na sua região, no seu bairro, na sua cidade. Qual que é o valor de um imóvel com essas características? Quanto abaixo do mercado ele está? O que seria uma reforma estratégica? E quanto a mais você ganharia com esse imóvel? Isso é equivalente a uma rentabilidade que dificilmente você encontra em outro investimento com uma segurança patrimonial. Me conta aqui nos comentários, qual dessas 5 estratégias mais faz sentido para o seu perfil hoje? Você é mais do tipo que prefere a renda passiva mensal ou prefere a tal da valorização e o retorno no longo prazo? Isso vai me ajudar também a criar conteúdos ainda mais direcionados para você e para o seu perfil. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque o que vem a seguir é um insight matador que separa o investidor comum do investidor que realmente constrói patrimônio de forma consistente. É algo que está diretamente ligado ao seu objetivo de ter qualidade de vida na aposentadoria e que pouquíssimos vídeos sobre o assunto possuem a coragem de falar com clareza. Preparado? Bora lá comigo? O maior erro de quem investe em imóveis não é escolher a estratégia errada, é não ter clareza sobre o seu objetivo antes de escolher qualquer estratégia. E eu vou te explicar por que isso importa tanto em 2026. A diferença central está no tipo de retorno que o imóvel produz. Um imóvel para a renda
gera ganho recorrente por meio de aluguel. Já um imóvel para valorização tende a render no momento da venda, quando o preço de mercado supera o preço de compra. As duas estratégias podem ser excelentes, mas atendem perfis diferentes e funcionam em momentos distintos do mercado imobiliário. Se você tem entre 40 e 55 anos, por exemplo, e ainda está na fase de crescimento de patrimônio, as estratégias de valorização, como comprar na planta, o flip e também, principalmente, a incorporação a preço de custo, fazem mais sentido. Você está numa fase de acumular. Mas se você já está mais próximo da aposentadoria, mais próximo dos 55, 65 anos, e precisa que o patrimônio comece a trabalhar para você com a previsibilidade, a prioridade muda totalmente. O foco deve ser a renda passiva. E aí o aluguel de imóveis bem localizados, comprados ou via consórcio ou leilão, por exemplo, com desconto, passa a ser uma estratégia matadora. A rentabilidade do aluguel pode não competir com a renda fixa no curto prazo, mas a combinação de renda de aluguel com a valorização do imóvel, aí sim, tende a ser competitiva no horizonte de 5 a 10 anos, com toda certeza. O ouro de hoje é esse. Antes de perguntar qual é a melhor estratégia, se pergunte, qual é o meu objetivo e em que fase eu estou? A resposta a essa pergunta é o que vai te guiar para a decisão certa e te colocar no caminho de uma aposentadoria com renda passiva real, consistente e sim, protegida pela solidez que só o patrimônio imobiliário pode te trazer. Hoje, você conheceu as 5 estratégias imobiliárias que mais estão gerando resultado em 2026 que eu separei para você. Consórcio, leilão, incorporação a preço de custo, compra na planta e flip imobiliário. Cada uma delas tem um perfil, um horizonte de tempo e um objetivo diferente. E agora você tem um mapa para escolher a que mais faz sentido para a sua vida. Se você quer continuar essa jornada de construção de patrimônio com inteligência, a dica final é se inscreva no canal, ative o sininho e me segue nas redes sociais. Te vejo nos próximos vídeos.